Olá, querido, nós estamos aqui na nossa segunda aula da matéria. Olá, querido, bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa segunda aula da matéria Deus Pai. Meu Deus do céu. Falamos aqui de atributos de Deus, né? Dessa magnificência que Deus é, esse poder tão absoluto que Ele tem. E vamos dar seguimento a isso aqui. Estamos falando sobre os atributos de Deus, não é isso? Deus, Ele é um Deus relacionável e Ele mostra através de seus atributos, né, no decorrer do tempo, quem Ele é. E nós falamos aqui dos atributos onisciência, onipotência, onipresença, que Deus é santo. A sua apostila, ela divide, né, geralmente a gente divide esses atributos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, mas a sua apostila que se ateve exatamente aos atributos, principalmente aos atributos incomunicáveis de Deus, quer dizer, que ninguém pode ter, só Deus tem, e por isso Ele é Deus, não é isso? Deixa eu botar aqui que eu tirei da página. Os atributos são onisciência, a gente já falou, onipotência, a gente já falou, onipresença, a gente já falou, também falamos sobre Deus é santo, não é isso? E agora vamos começar a falar sobre a eternidade de Deus, não é isso? Aí no ponto 3, atributos da natureza de Deus, Deus é eterno. Isaías 40, lá no versículo 28, vai dizer, não sabeis, não ouviste, que o eterno Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incomparável. A gente falou bem de eternidade aqui quando a gente explicou o conceito de onisciência, né? A eternidade é o conceito talvez mais amplo de Deus. Então, nessa eternidade, ali quase que implícitos, os conceitos de onisciência, onipotência, onipresença. Essa eternidade fala exatamente de um Deus que é contínuo. Não houve início e não há fim. Deus é o todo. Ele é o alfa e o ômega, sabe? O princípio e o fim. O que quer dizer? Quer dizer que quando Deus existiu, que Deus existe em todo o tempo, Ele é atemporal. Quer dizer, Deus existe em toda a figura de tempo. Ele é passado, presente e futuro, como nós entendemos aqui, mas Ele também não passa a existir, porque Ele não teve um Criador. Talvez um conceito mais difícil da gente entender. Uma vez eu perguntei com 12 anos de idade para o meu pastor, pastor, aonde Deus estava? Quando criou todas as coisas? Porque se Deus criou tudo que existe, Ele estava em algum lugar para criar. E aí meu pastor, muito sábio, usado pelo Espírito Santo, ele falou assim, não, Rafael, Deus não estava, Deus era o lugar. Ele não estava, Ele era. Eu confesso para você que naquele momento eu não entendi, mas depois, com o tempo, entendendo a palavra, eu entendi o que ele estava falando. Tudo passou a existir a partir de Deus. Deus era o lugar onde todas as coisas, a partir dele, passou a existir, entendeu? Deus não tem fim, Ele não tem começo, Ele é eterno. Infinito, Deus é infinito. Rafael, eterno e infinito não é a mesma coisa? Sim. Por exemplo, Salmos 147, lá no versículo 5, Salmos 147 no versículo 5, vai dizer, nosso Deus é soberano e tremendo, e seu poder é infinito, é infinita a sua sabedoria. Infinito é o conceito, assim como o eterno, né, não tem início, nem tem fim, então é infinito. Mas o conceito infinito é restrito ao espaço do futuro. Quer dizer, que Deus está em constante propagação. Ele está aumentando a cada dia. Deus, Ele é insondável, porque Deus não tem limite. Você está entendendo? Por exemplo, a ciência diz que hoje o universo tem um início. Aquilo que eles chamam de Big Bang. O início do universo, o início de todas as coisas. Duas partículas de matéria se chocaram no universo, dando origem a todas as coisas que existem. Rafael, como é que você aprendeu isso aí? Eu aprendi no início daquela série Big Bang Theory. No início o universo era dense, quente após milhões de... Né? É isso aí, choque de universo que explode toda a vida em tudo quanto é lugar. Isso é a ciência que diz. Essa explosão de matéria, esse choque de ondas sonoras, como a ciência diz, que deu início a todas as coisas, nós cristãos chamamos de outra coisa. Chamamos de haja de Deus. Quando Deus falou,
haja luz foi essa explosão de ondas sonoras que Deus deu início a todas as coisas. Então o universo tem um início. Isso a ciência e a palavra convergem. O universo tem um início. Mas o universo é infinito. Por quê? Porque ele não tem um fim. Porque quando se olha o universo e estuda o universo, você vê que ele está em constante expansão. O universo está em constante expansão. Ele está crescendo. Quando você olha o universo, determinada estrela, você percebe que no passar dos anos, ela se afasta cada vez mais, ela se propaga cada vez mais, o universo está se afastando, está se expandindo. Sendo assim, é interessante porque o contrário disso prova que Deus existe. Porque se o universo está em constante expansão e ele é infinito, logo, nada pode ter criado o infinito, a não ser algo infinito. A primeira lei da termodinâmica, ela vai declarar isso. Tudo que é criado a partir de si próprio. Algo que é infinito só pode criar algo que é infinito. O universo está em constante expansão. É interessante porque houve uma experiência há pouco tempo de retroceder o universo, como uma máquina lá, que você bota lá e volta a fita, né, antigamente, você volta lá para ver de trás para frente. Se o universo ele está em constante expansão, isso é maravilhoso, ele está em constante expansão de um ponto fixo comum. Assim como a palavra diz que Deus disse, haja luz, e desse ponto todas as coisas passaram a existir e começaram a se propagar infinitamente até os dias de hoje, e continuam sendo expandidas de maneira infinita. Se houvesse uma forma de trazer todas essas coisas, como uma fita reversa, e todas elas convergirem para o mesmo lugar onde o universo começou a expansão, choca-se quando se observa que o universo está em expansão de um ponto comum. Quer dizer, tem um ponto no meio do universo e todas as coisas se expandem dele. Deus, meu Deus, é tremendo, Deus. Esses atributos da natureza de Deus, como o infinito, também são vistos ali por causa exatamente desse lugar, de não ter fim, não ter limite, não ter ponto de chegada. Deus está em expansão eternamente. Por exemplo, como o universo. Ele criou o universo, por isso o universo está em expansão, como ele também é. Ele é, né? Ai, meu Deus do céu, eu já fico aleluiado com essa aula. Ele é, ele não está. Logo depois a gente vê aqui que Deus é imortal. Imortal, a gente lembra, né, do pensamento moderno, da queridíssima profetisa Sandy, Sandy Júnior, né, para alguns, mas que ela fala, o que é imortal não morre no final. O que é imortal não morre no final. Olha que pérola, né? Que coisa maravilhosa da nossa música popular brasileira. Mas é exatamente isso. O que é imortal não morre, né? Ele não tem condições de imortalidade. Ele é imortal, ele vive para sempre. Ele tem a vida eterna. Transcendente, quer dizer, altíssimo, né? Que é a comparação, né? Transcendente. No Salmos 7:17 vai dizer, eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça, salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Quer dizer, você não consegue chegar nele. Ele é transcendente, ele é alto demais, é difícil de explicar, né? É complicado de falar. Como é que fala isso? O que Deus é? Você vê como é que é difícil entender Deus? Não está fácil, não. Ele é transcendente, ele é altíssimo, não consegue ser alcançado. Você está entendendo? Ele é espírito, a palavra vai dizer que os adoradores têm que adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Um espírito quer dizer que ele é imaterial, ele não tem matéria, ele é imaterial. Deus é imaterial, ele não consegue ser tocado, ele é intangível, tá bom? Deus é único, ele é o único Deus. A palavra está dizendo ali em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Essa palavra único Deus aqui, ela precisa ser grifada alto, por quê? Porque quando a gente fala de conceitos tão
tão difíceis de explicar, como transcendente, ele é altíssimo, como imanente, como, que a gente vai falar daqui a pouco, é como imortal e tal, parece, quando, por exemplo, principalmente dentro das filosofias da nova era e tal, quando se fala de Deus é infinito, como, é muito comparável que Deus é o universo. Então, logo, o Deus universo, o universo, apesar de Deus ser o universo, porque a partir dele todas as coisas foram criadas, nós precisamos entender que ele não é o Deus universo, não é o Deus da terra, não é o Deus do sol, não é o Deus mãe. Nós precisamos nos ligar àquilo que nossa fé cristã, a nossa cosmovisão cristã diz. Nós cremos no único Deus verdadeiro que se manifesta através de 3 formas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de acordo com a necessidade do tempo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são 3 deuses. Nós não somos dos 3, nós somos de um só. Nós não somos de 3, nós somos de um só. Esse Deus, de acordo com a necessidade, ele se manifesta em 3 pessoas, ou de 3 maneiras, ou em 3 naturezas. Isso aqui é um conceito bastante difícil de entender, mas a gente precisa entender. Para explicar esse conceito, algumas formas são feitas. Por exemplo, o ovo, já viu o ovo branco, o ovo de galinha? Está lá o ovo. Tem a casca do ovo, tem a gema do ovo e tem a clara do ovo, mas os 3 são ovo. Se eu tirar a casca, deixa de ser ovo? Não, continua sendo ovo. Se eu tiro a gema, é ovo? É ovo. Se eu tiro a clara, é ovo? É ovo. Os 3 são ovo, só que os 3 estão juntos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os 3 são ovo, entendeu? Os 3 são Deus. Ao conceito, mas aí pode ser tirada a casca e só aproveitar o negócio, e Deus não pode ser separado. Querido, nenhum conceito de Deus, que a gente tentar explicar a trindade, por exemplo, esse Deus único sendo 3, é suficiente, porque a nossa mente não consegue alcançar. A nossa mente não consegue alcançar, então sempre vai ficar algo assim, mas isso aqui, porque é um jeito de explicar muito reducionista. A gente está tentando trazer um Deus que não cabe na nossa cabeça para dentro da nossa cabeça. Outra forma de explicar essa trindade e esse Deus é o conceito de que Deus é uma natureza, né? Deus é a natureza de Deus. Então, por exemplo, nós somos humanos, né? Alguns não parecem, mas são. Nós somos humanos. E como homens e como humanos, eu não sou humano sozinho. Eu posso ser humano sozinho? Não. Nós somos humanos. Você está entendendo? Há um conceito de coletividade, a raça humana. Quer dizer que todos nós somos humanos. Você está entendendo? Agora, nós somos individualmente pessoas, não é isso? Cada um com o seu jeito, cada um com sua forma, cada um da sua maneira. Esse conceito de Deus é o conceito de natureza. Então, Deus é um Deus que tem 3, né, pessoas ali da trindade que formam essa natureza chamada Deus. Um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ok? Logo depois aí, Deus único, Deus imanente, que foi aquilo que a gente acabou de explicar. E Deus único e Deus imanente. Imanente quer dizer que aqui está escrito, Deus assim procedeu que a humanidade o buscasse provavelmente como que tateando, né? Isso quer dizer que está tentando buscar, está tentando encontrar, e pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Quer dizer, o que é imanente? Apesar de Deus ser totalmente gigantesco, e a gente não conseguir segurar Deus, ainda assim ele cabe dentro de nós. É louco, né? Ele é grandioso, mas ele cabe dentro de cada um de nós. Ele é espírito, quer dizer, logo ele não pode ser tateado, mas ainda assim ele é tão pessoal, tão tangível. Isso é imanente, quer dizer. Deus é pessoal, quer dizer que ele pensa, ele tem vontade, ele sente amor, ele sente raiva, ele sente compaixão, ele sente alegria, quer dizer, Deus é sentimental, Deus ele tem sentimentos santos, claro, equilibrados, não tem problema psicológico, mas Deus ele é pessoal. Deus é uma pessoa, Deus ele também se relaciona, Deus é pessoal. Esse conceito aqui é interessante,
Por quê? Porque o Deus pessoal é totalmente diferente de um Deus impessoal. Querido, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com o islamismo, uma das religiões que mais cresce, na verdade, a religião que mais cresce no mundo hoje, o Islã, os muçulmanos acreditam em um Deus muito parecido com o nosso. Na verdade, eles acreditam até que é o mesmo Deus. Eles falam que, por exemplo, o Deus bíblico, Yahweh, é o mesmo Deus deles, que se manifestou de forma diferente. O Islã veio do Ismael, o filho que Abraão teve com a serva Agar, antes do filho da promessa Isaac. Por isso, talvez, a relação com esse Deus seja totalmente diferente. Isaac teve o pai presente, então Deus é um Deus pessoal. Ismael teve um pai ausente, logo ele acha que Deus é só quem cria e depois despede. Logo, ele não tem pessoalidade, ele não é pessoal. Isso é interessante da gente avaliar, porque mostra e denota que os muçulmanos, os islâmicos, eles não adoram ao mesmo Deus que a gente. É um Deus diferente. Porque ele não é pessoal, ele não se preocupa com a sua criação, ele não demonstra sentimento, ele não demonstra amor, ele não demonstra interesse, ele não quer papo, ele só criou e foi embora. Então, esse Deus impessoal não é o nosso Deus é pessoal, porque ele pensa, ele tem vontade, ele sente amor, ele sente raiva, ele sente compaixão, ele sente alegria e, sobretudo, ele quer relacionamento, tá? Triuno. A gente explicou aqui, quando a gente falou sobre o conceito de único Deus, a gente falou sobre o triuno. Triuno, né, quer dizer, Deus é 3 em 1, não é isso? A primeira menção da trindade na Bíblia, porque se você for procurar trindade na Bíblia, essa palavra, não existe a trindade. Como não existe, por exemplo, apologética, como não existe missionário. O conceito foi criado depois. Né, a defesa da fé já existia, mas o conceito apologética, que é a matéria que defende a fé, foi criado depois. O conceito de missionário existe na Bíblia, mas a palavra missionário foi criada depois. Assim também é trindade. Trindade é a palavra, o estudo, né, acadêmico, teológico, sobre esse ser. Mas o conceito de trindade, a primeira vez que aparece na Bíblia, é quando cria todas as coisas, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é um conceito de coalizão, de coletivo, de totalitário. Então, 3 em 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a gente vai entender um pouquinho isso depois nas nossas próximas aulas, quando a gente entender e for estudar cada parte de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para entender que cada um no seu quadrado está fazendo alguma coisa. Então, Deus é triuno, Deus é trino. Deus é criador, quer dizer que Deus criou todas as coisas, ele é criativo, ele é designer, ele criou todas as coisas, não há nada que Deus não tenha criado, e a partir dele, ou da criação, outras coisas foram criadas. Deus não interfere, por exemplo, na criação do homem, mas ele origina a criação do homem quando ele fez o próprio homem. Tudo que o homem criou a partir daquilo que é natural, por exemplo, Deus criou a terra, aí o homem foi lá e criou o fertilizante para acelerar o processo natural que a terra produz. Deus criou a água, aí o homem foi lá e criou o refrigerante, entendeu? Criou o suco. Deus criou, do mesmo jeito, por exemplo, o mal. Deus criou, a gente vai falar melhor sobre isso também, mais profundo, mais para frente. Mas, por exemplo, Deus criou Lúcifer, o anjo de luz, e Lúcifer deu origem ao mal. Quer dizer, Deus não criou o mal, você está entendendo? Deus criou esse anjo de luz que deu origem ao mal. Tudo que Deus cria é bom, é santo, é perfeito. E o homem e a sua criação, por exemplo, Lúcifer, perverte isso, né? Criando a partir disso outras coisas, né? Você vai ver que nenhuma criação é original, só Deus tem a criação. Só Deus é criador. Tudo que o homem cria é a partir daquilo que já é criado, assim como, por exemplo, Lúcifer também. Tá bom? Como a mentira, que é a paternidade dele, como a usurpação e tantas outras coisas. Maldição, que é a paternidade dele. Tudo é criação de Lúcifer a partir de algo que já existe. Contrário a algo que já existe, né, melhor dizendo. Deus é mantenedor. Mantenedor é uma palavra que é muito boa para a gente. Eu, como missionário, durante 9 anos vivendo como missionário para tudo quanto é lugar, eu sei exatamente o que é essa palavra. Mantenedor quer dizer alguém que supre
as necessidades. Quando nós, por exemplo, vamos para um seminário, como eu saí daqui do Rio e fui para um seminário em outro estado, né, em Belo Horizonte, para poder estudar lá. E fiquei de maneira totalmente integral nesse seminário. Quer dizer, não podia trabalhar de maneira secular. Eu ficava estudando, trabalhando, voluntariando na igreja onde eu estava fazendo o seminário. Eu tive que ter, então, o quê? Mantenedores. Eu tive que ter pessoas que mantinham o pagamento lá do seminário, a casa onde eu morava, pagavam lá a luz, e as pessoas, se levantavam, Deus levantou essas pessoas como mantenedores. Quer dizer, supridor, supre todas as necessidades. Deus é soberano, quer dizer, ninguém é maior do que o nosso Deus, ele é a última palavra do universo. Rafael, conceito de soberano, como é que eu entendo soberania? Como é que eu entendo que Deus é soberano? Pensa na sua casa. Tem o seu pai, tem a sua mãe, não é isso? Tinha lá o seu pai, tinha a sua mãe, enfim. Tem o seu pai, tem a sua mãe, tem os seus irmãos. Aí, você tem uma opinião, seu pai tem uma opinião, sua mãe tem uma opinião, seu irmão tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião, não é? Sim. Mas qual a opinião que prevalece? É da sua mãe, porque ela é soberana. Você está entendendo? Ela que manda de verdade o negócio. Ah, seu pai até acha que manda, mas na verdade é ela que dá a última palavra. Então, isso é soberania, quer dizer, quem dá a última palavra, tá bom? Ele também é santo, a gente já falou sobre isso, e ele é onipotente e onisciente, nós já falamos sobre isso. Último conceito aqui, eu quero pegar esses últimos minutinhos dessa aula para aprofundar. O último conceito que nós vemos aqui, lá no 3.15, é o conceito de que Deus é amor. Querido, há uma filosofia entrando na nossa igreja de maneira tão profunda que diz que Deus não é de todo amor, porque se ele fosse de todo amor, logo não existiria algo como um mal, por exemplo. Só que a verdade é que esse conceito salta do entendimento de que Deus criou esse mal. A verdade é que Deus não cria mal. Deus, ele cria, como eu disse, um anjo de luz. E esse anjo de luz, ele se perverte em maldade. A palavra vai dizer que Deus cria Lúcifer, um querubim ungido, para a glória do Senhor, manado de glória e poder, que representava, inclusive, o que o céu tinha de melhor, de glória, de poder. Ele tinha até uma certa hierarquia no céu, quer dizer, ele era, de alguma maneira, maior do que simplesmente os anjos ali, ele tinha uma hierarquia maior. Mas olha o conceito do que significa o nome Lúcifer. O nome Lúcifer significa estrela da manhã, filho da alva. Se você quiser anotar, anota isso aí que não tem na sua apostila. Estrela da manhã, filho da alva, o que brilha, o que traz luz, comumente traduzido para nós como anjo de luz. Gente, parece que eu estou falando do diabo isso aqui? Estrela da manhã, estrela da manhã, gente, você lembra bem, no Novo Testamento chama alguém de estrela da manhã, quem que chama de estrela da manhã? Jesus. Jesus é a verdadeira estrela da manhã, a palavra chama ele. Por que é verdadeira estrela da manhã? Porque teve uma falsa. É verdadeira porque já houve uma falsa. Querido, esse Lúcifer é a criação de Deus. A palavra diz que ele é cheio de glória, cheio de verdade, cheio de santidade. Ele é perfeito nos seus caminhos. A palavra diz que esse anjo, esse querubim que Deus cria, é perfeito. Até que Ezequiel 28, 13, 16. Ezequiel 28, do 13 ao 16. Ezequiel 28, do 13 ao 16. A palavra vai dizer: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua formosura, a cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabelecido o monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus valores, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste.
Por isso te lancei profano do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Olha que interessante. Olha o texto aqui. Perfeito era nos teus valores, nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Você está entendendo? Quer dizer que esse ser que Deus cria, de luz, de glória, de existência, ele se transforma numa outra figura. Ele se transforma em algo aquém daquilo que ele foi criado para ser. A palavra vai nos denotar, vai mostrar como que esse processo acontece dentro dele. Quer dizer, achou iniquidade dentro dele. Talvez você pergunte assim, como que no céu esse anjo conseguiu virar iniquidade? Conseguiu se transformar nisso? Não sei. Do mesmo jeito que eu não entendo como que Adão no Éden conseguiu pecar ainda. Tudo era perfeito, mas ele consegue pecar lá no Éden. Do mesmo jeito que Jesus no deserto, por exemplo, não peca. O que eu entendo simplesmente é o seguinte, não é o lugar, é quem você sabe que você é. Jesus sabia quem ele era, então no deserto ele não peca. Adão não sabia quem ele era, e ele peca no Éden. O diabo também, em algum momento, não soube quem ele era, e por isso ele se transforma numa figura escusa, diferente daquilo que ele era, daquilo que ele foi formado para ser. Por exemplo, Isaías 14, do 12 ao 15. Isaías 14, do 12 ao 15. Vai nos mostrar mais ou menos como que aconteceu esse processo. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, presta atenção. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado ao inferno, o mais profundo abismo. O que dá para entender ali, o que acontece, que perverte o coração de Satanás, de Lúcifer, é que ele não aceita quem ele é, um anjo querubido para cobrir, um anjo ungido para a glória de Deus. E ele quer ser acima de Deus. Ele quer se assentar no trono de Deus e quer se colocar semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, eu quero ser como Deus é. Eu sou Deus. E perdendo a sua identidade de quem ele é, perdendo a identidade de quem ele é, ele acaba virando uma figura escusa, diferente, antagônica, que nós conhecemos como diabo. A gente vai continuar entendendo isso aqui a partir da nossa próxima aula. Deus abençoe você.